Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início hoje, numa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, 22 horas, a mais uma live de palestras de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Rejane, boa noite. Gratidão pela presença. Enquanto José Menato chegou também aí, boa noite, meu querido. Dani Pedraza, ladies, boa noite. Vou fixar o comentário aqui para não perder muito tempo. Nossa querida Camila também chegou aí conosco. Deixa eu fixar o comentário. Will, boa noite, meu querido. Eu vou pedir perdão a vocês hoje, que talvez eu não consiga cumprimentar a todos. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Elaine estar entrando aqui conosco, diretamente de São João da Boa Vista, nosso querido Ari. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Vou mandar rapidinho os aviõezinhos enquanto o pessoal vai chegando. E aí a gente vai, a Adriana chegou também conosco. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Vamos aqui rapidinho mandar os aviãozinhos para a gente não perder muito tempo, né? Porque temos uma live sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça que aconteceu no Centro Espírita de Taquaritinga em maio de 1987. Gente, o que é isso, hein? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Cássia chegou. Quanto tempo, Cássia? Estava sumida. Vamos trazer a Elaine aqui. Vamos trazer a Elaine, vamos tirar o som aqui também. Enquanto a Elaine está chegando, a gente segura o som aqui um pouco. Nice chegou também. Dani Lima, boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Estamos bem também. Chegou o friozinho de novo aqui para nós. Chegou, né? ó, estamos aqui, ó, devidamente agasalhados. Tudo mesmo. Muito bom, graças a Deus. Eu vou então, olha, eu queria pedir desculpa aos amigos, a gente não vai conseguir cumprimentar a todos que estão chegando. O Vitor do Coração de Luz está aí conosco também, a Cássia voltou depois de um longo e tenebroso inverno, a Clara também está aí conosco. E aproveitando a presença da Clara, Elaine, uma questão muito importante, que este trabalho que nós fazemos sobre as palestras de Jerônimo Mendonça tem um trabalho maravilhoso da nossa querida Clara, que faz a transcrição de palestra por palestra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, facilita aí muito para nós. E a ideia nossa no futuro é transformar essa transcrição em um livro. Tá? Nossa, parabéns, viu, Clara? Eu estava lendo aqui, nossa, é fantástico. Falei para o Luiz agora à tarde, me emocionei com as palavras dele. Muito bonito, viu? É diferente, né, Elaine, você ouvir o que ele está falando ali, depois você ficar lendo o que ele falou. É outra incrível. emoção, né? Diferente, verdade. Elaine, eu queria, primeiramente, que você, antes da gente fazer a nossa prece, que você se apresentasse. O pessoal já te conhece, claro, né? Mas tem algumas pessoas que talvez não te conheçam, então fale quem é você, de onde que você está, qual o seu trabalho na Casa Espírita, né? Muito bem. Bom, então para quem não me conhece, né? Meu nome é Elaine Menato, eu moro em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Estou perto de Araraquara, estou próxima aí, 150 quilômetros do Aloísio. Faço lives de segunda e quinta, mudei o dia, mudei o horário, às 19h30, mudei tudo. Está sendo bom, está sendo uma experiência assim, um pouco mais tarde, mas está interessante o horário. Participo do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, aqui na minha cidade, onde eu transmito as palestras de quarta e sábado de manhã, fora os outros trabalhos doutrinários aí que a gente faz, tá bom? É isso, não tem... É trabalho, gente. Tudo junto e misturado, como dizia o Manolo. Tá certo. Mas, Elaine, além disso, você participa lá do Jovens com Ivone, né? Também. Isso, estou junto lá com os jovens do
com Ivone, estou num grupo agora que nós também começamos, o Com Elas, se vocês quiserem também seguir. É um projeto de ajuda para as mulheres, né, que passam aí por dificuldades de violência e outras. Então, é um grupo bem interessante para quem quiser participar. Segue a gente, @comelas, que vocês vão seguindo lá as nossas postagens, os nossos encontros. Perfeito, Elaine. Bom, Elaine, nós combinamos então de fazer, eu faço a prece, a Leninha está pedindo prece para a família dela, que a irmã Rosângela desencarnou no sábado, nós já vibramos por ela e vamos vibrar de novo, viu, Leninha? Com certeza. Eu vou fazer a prece inicial e a Elaine ficou de fazer a prece final, tá bom? Convido então a todos os nossos amigos que possamos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, que vai chegar depois, ou que por um motivo ou outro vai ouvir em qualquer momento. Que possa abençoar este trabalho que estamos fazendo com muito amor, com muito carinho, e que as energias, que as mensagens que possamos trazer nesta noite possa ir ao encontro de corações necessitados de uma palavra de conforto e consolo. E que Jerônimo Mendonça possa nos auxiliar na divulgação desse trabalho. E que assim seja. Alô, Elaine? Tudo bem? Tá, tudo bem, pode falar. Não, tá ótimo. Eu pensei que você estava sem som, por isso que eu fiquei preocupado. Elaine, esta palestra que a Elaine vai comentar conosco hoje, o tema dela é a paciência. E ela foi feita por Jerônimo Mendonça no Centro Espírita de Taquaritinga, em maio de 1987. E como sempre, muito atual as palestras de Jerônimo Mendonça. Recomendo aqueles irmãos que queiram ouvir, inclusive o Jerônimo cantando, podem acompanhar o nosso canal do YouTube, e lá estão mais de 20 palestras de Jerônimo Mendonça. E esta palestra é a palestra número 12. Então, com a palavra, nossa querida Elaine. E a gente vai trocando figurinha aqui, Elaine. Quando você me mandou, né, o vídeo e o texto, eu falei, gente, olha lá, né? Paciência! Quem não quer ter paciência? E se você vê a palestra de 87, na época eu estava com 16 para 17 anos, e aí você vai observando, né, nesses quase 40 anos aí, 30 e poucos anos, a atualidade, né, dessa paciência. E o quanto foi, o quanto pouquinho a gente progrediu. E aí a gente está falando de nós, né? Estudamos, que estamos aqui no meio da doutrina espírita, ouvindo, lendo, né, o Evangelho no capítulo 9, o item 7, direto, paciência, né? O item é a paciência. E quando ele começa aqui, Aloísio, justamente citando essa questão aqui do Evangelho, ele vai trazer o que me chamou logo aqui no começo, é ele justamente já estar trazendo esse capítulo. Eu já fiz algumas palestras, inclusive, a respeito, mas que a gente não entendeu ainda o que é. Então, ele fala que a gente precisa refletir a respeito do capítulo da paciência e a gente tem que se sentir muito à vontade quando nós estivermos lendo esse capítulo. Não lê. Eu sinto assim, Aloísio, que ele fala assim, ó, leia com tranquilidade, não se cobre, né? Fique à vontade para falar a respeito do tema, porque você não tem paciência mesmo. Mas ali
naquele capítulo, você vai estar aprendendo a compreender e vai justamente entender que, às vezes, a dor ela é necessária para que a gente tenha paciência. Porque logo abaixo ele vai fazer uma visita, né? Ele vai na casa de uma senhora e vai fazer uma visita. E aí ela está assim, péssima, né? Com aquela doença, ela não anda, ela está na cama. E mal sabia ele que algum tempo depois ele também passaria por aquela condição. E aquela mulher, ela justamente fala, eu sou feliz, né? Eu sou feliz, eu tenho Deus na minha vida. Então, eu acho que a paciência lá no Evangelho fala que é uma dor, né? Que é uma dor necessária para nós, mas que muitos não aceitam. Muitos não querem passar por isso. A gente estava estudando agora há pouco o Céu e o Inferno, e nós estamos no item dos suicidas. E o de hoje a gente vê, né, quando aquela jovem Victoriana, acho que é o nome da moça, ela provoca o suicídio do namorado, a falta de conversa, a falta de paciência, a falta de compreensão. Então, acho que a gente está envolvido nessa não paciência. Mas a vida do Jerônimo, gente, é um tratado de paciência, né? Porque não é fácil ficar na cama durante 30 anos. E aí eu gostei muito dessa frase que ele vai citar do Emmanuel, sobre a paciência, né? Que paciência é a ciência da paz. Como tudo, né? Nós temos que buscar essa paz dentro de nós. E essa paz, gente, ela não está distante, né? Você pode buscar ela na natureza, olhando. Ontem vocês devem ter visto os meus stories. Eu postei Águas da Prata, né? Sim. Aquela paisagem, aquilo ali é Deus, aquilo ali te dá uma paz, te dá uma tranquilidade, aquele barulho daquela água. Então, ele traz o Emmanuel na fala do Jerônimo, né? Ele está comentando essa questão dessa paz que a gente pode olhar e pode trazer para nós. E o quanto isso é muito importante na nossa vida, né? O canto do pássaro, aquela árvore, né? Tão pequenininha que você acompanha o seu crescimento, nós também podemos fazer isso. Então, essa paz que a gente tanto busca, ela pode ser uma sementinha colocada no nosso coração e a gente vai acompanhando o crescimento dela. Eu acho isso muito importante. Quando a gente perde a paciência, né, Aloysio? Pode falar. Eu estava analisando até nessa parte que você falou da semente, né, que ele coloca também que nenhum edifício ele é construído de uma hora para outra. Ele é construído tijolo a tijolo. Não sei se deu uma travada aqui, deixa eu ver, só a Elaine que travou ou voltou? Não, eu tô bem, tô ouvindo aqui, pode falar. Deu uma travadinha aqui para mim. O que a gente percebe é assim, que nada dá saltos. O edifício não é construído, né, de um estalar de dedos. Ele é construído tijolo a tijolo. E o exercício da paciência é uma coisa que a gente deve construir dia após dia. Se um dia você não conseguiu, né, manter a tua calma, a tua serenidade, a tua paz, como o Emmanuel nos recomenda, que você trabalhe no dia seguinte para que você consiga manter essa paz de espírito, para que você possa progredir. Mas pode continuar. Não, aí você falou aí do edifício e ele falou aí da gravidez, né? Que são 9 meses que a mulher fica aquele gerar, né? Até a criança nascer, que ela não faz um toque mágico. E essa questão que você trouxe, Luiz, da gente estar
buscar a paciência, mas numa construção de serenidade, isso é muito importante porque você não sabe a hora, o dia, que você vai precisar usar disso em prol de alguém. A pessoa, se alguém te chama para ajudar, e gente, eu vou trocar, eu vou colocar o Wi-Fi. Elaine, tá falhando um pouco o teu áudio aí. Tá. Eu acho que deu algum problema de conexão, né? Vamos ver se agora melhora. A imagem melhorou, pelo menos. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Isso, eu tirei do Wi-Fi, coloquei no meu 4G, que eu acho que funciona melhor. Então, a gente precisa estar preparado, porque uma hora você precisa ajudar, você precisa estar pronto. E se você, naquela hora, estiver sem paciência, como que você vai ajudar? E tem um trecho aqui que ele fala, sem a paciência, o homem caminha prematuramente em direção à vida do espírito, à desencarnação prematura. Quando a gente perde a paciência, né, gente? E a gente, às vezes, perde várias vezes, eu tô ouvindo bem, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Eu até mandei uma mensagem pessoal falar se melhorou agora. Porque para mim melhorou. Ah, tá. Porque eu também estou ouvindo bem. Oi, Vitor, tudo bem? Então ele fala assim, ó, quando a pessoa está muito impaciente, está muito nervosa, ela perde, ela tem acessos, né, de nervosismo, de impaciência, isso acaba gerando doença na gente. Olha lá, ele fala só, você tem acidentes imprevisíveis que podem nos levar a um infarto do miocárdio, você pode ter acessos de cólera, sabe, ter um AVC. É um AVC. Então, a gente fica, às vezes, na cama por conta e outras enfermidades por conta da nossa falta de paciência. Então, eu achei muito importante a gente perceber que a gente tem que buscar essa paciência e quando a gente não tem, o quanto isso faz mal para nós, né, Aloísio? E aí você chega no plano espiritual na condição de suicida inconsciente, né? Porque você, no momento de cólera, você acabou, né, tendo um problema de saúde provocado, obviamente, por uma série de circunstâncias que você já vinha descuidando do seu organismo físico, aí você chega no plano espiritual como o André Luiz, antecipadamente na condição de suicida inconsciente. Você sabe que você falando isso, quase no final, quando ele começa a contar as histórias, uma que dá pra gente encaixar agora é a do rapaz, né, de 17 anos, que está no trabalho, uma mosca começa a voar, que nem o pernilongo, que começa a perturbar, e ele bate na cabeça, e ele bate, e ele vai aumentando, porque a mosca está ali voando. E ele bate na quinta vez, ele morre, ele vai ao desencarne. E a hora que ele chega do lado de lá, o mentor fala para ele, puxa, você não teve paciência com a mosca. Você volta para cá como suicida, nessa condição, e você vai ter que voltar, e você vai ter que ficar 17 anos abanando as pessoas para que as moscas não sentem nelas. Olha só. Num hospital. Então, eu achei essa história muito incrível, viu, Luiz? Para a gente pensar quando a mosca, o pernilongo vier. O nosso ouvido não vai bater com muita força, não. Você vai para lado de lá comprometido com a mosca, hein? Com o pernilongo. E a gente acaba, muitas vezes, né, Lênin, eu falo assim, às vezes a gente acaba se irritando por coisas tão pequenas e dá uma importância tão grande àquilo e coisas tão insignificantes que não vão representar nada no plano espiritual. Quantas noites mal dormidas que as pessoas ficam preocupadas com determinadas situações, ela não consegue pegar no sono por preocupações excessivas, ficam irritadiças no dia seguinte, por quê? Porque não teve uma boa noite de sono, não se recuperou e, consequentemente, o que acaba acontecendo? Ela se irrita com mais facilidade no dia seguinte. Então, ela é uma pilha de nervos
a todo momento dando patadas em um, ofendendo ao outro e sendo, como se fala, um dínamo, né? Gerando aquela energia deletéria para ele mesmo. Mas isso daí, olha, é muito triste, porque é uma coisa que nós ainda trazemos dentro, né? Essa impaciência, e quanto mais a gente se impacienta, pior é no trânsito, né? Você pega um trânsito, não da minha cidade, não de Araraquara, mas você pega um trânsito de São Paulo, por exemplo, de Campinas, que são cidades grandes. Gente, não adianta a sua impaciência, o carro não vai andar. Então, por exemplo, quando a gente tem que ir para um compromisso e você sabe que vai entrar nesses lugares, saia 2 horas antes, né? Se organize para que você tenha saúde. Eu penso hoje muito na saúde. Outra coisa assim, que me chamou muito a atenção é aquela história que eu estava te contando, né? Da dona Palmira, da Palmira Siqueira, que o Jerônimo vai visitar ela, né? E a dona Palmira está na cama há 32 anos, há 30 e poucos anos, ela está doente. E ele questiona, né? Se ela é feliz. E aí eu queria que vocês pensassem, gente, vocês são felizes, nós somos felizes quando a gente está passando algum problema difícil, quando a gente se impacienta, o que resta quando passa aquilo? O que sobra? O que vem? É felicidade? Quando você briga com alguém, você discute com alguém por impaciência, você é feliz com isso? Quando termina aquela discussão, o retorno é bom? Olha o que ela responde, hein? Ela está 32 anos na cama com Parkinson. Amo a Deus, creio na imortalidade da alma. A dor é minha doce companheira. Aí ele pergunta, né? Quantos anos, né, você está na cama? E ela fala 32. Então, para nós que temos pernas, enxergamos, andamos e somos impacientes, você vê como que a gente ainda está engatinhando, como que a gente está raspando, como é que fala? Secando gelo, né? Não vai. Eu estava vendo que a Débora colocou aqui, aproveita o trânsito para ouvir palestra ou live. E sabe que o Carlos Gomes, lá do perfil Somos Espíritas, ele falou que ele conheceu Jerônimo por intermédio do trânsito. Porque da casa dele até o trabalho levava 2 horas no trânsito de São Paulo. Então ele ficava ouvindo, em certo momento, as palestras do Divaldo. Certa vez ele começou a ouvir uma outra palestra, ele não parecia um pouco a voz do Divaldo, depois ele começou a nossa, mas não deve ser o Divaldo, o jeito que está falando. Aí que ele descobriu que era o Jerônimo. E então é interessante isso, né, essa ideia que a Débora passou, porque às vezes você está no trânsito, está impaciente, não resolve nada. Coloca uma música suave, coloca uma palestra, vai ouvindo, vai deixando que aquelas falas vão interiorizando dentro da gente, que vai, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. A gente vai aprendendo daquilo que a gente fala, não é mesmo? Você sabe que o Menar faz todos os dias 150 quilômetros para ir trabalhar, ida e volta. E ele tem sono. Na volta, ele vem muito cansado. Então, ele põe podcast, ele põe músicas do estilo que ele gosta, anos 80, anos 90, e ele vai cantando, ele vai ouvindo aquilo, para que ele não durma. E também não perca a paciência de, ai, quanta estrada, meu Deus, não sei o quê. Porque parece pouco, gente, mas a impaciência, ela surge de pequenos motivos. E se você não prestar atenção nisso, você vai, com o tempo, aumentando aquilo. Você vai perdendo o desejo de ir para algum lugar, de estar com determinadas pessoas, de ajudar aquela pessoa que você ia com tanto carinho, por conta de pequenas sugestões que vão aparecendo dentro da nossa cabeça, tá?
quer falar alguma coisa, Luísio, nesse ponto? Eu estava lembrando aqui de algumas situações que ele traz para a gente, né? Ele fala que a paciência é o antídoto contra a loucura, é o preservativo contra a alienação mental. E aí ele faz algumas colocações para nós, né? Quem não carrega o fardo das aflições? E não é apenas a dor física que é efeito, mas a grande dor moral, os conflitos interiores do coração. Quem dentre nós não passa por um problema dessa natureza? Né? Quem não passa por um problema dessa natureza? Né? Aí ele vai colocar outras situações, o casamento difícil, o filho problema, aquela dor irreversível, aquela saudade, né, do ente querido que partiu para o plano espiritual, desencantos, desencontros, tantas e tantas situações que todos nós passamos e que faz parte da nossa natureza humana. Porque, vejam, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiação. Nós não estamos vivendo num mundo feliz, num mundo celeste divino. Provas e expiação. Então é natural que a gente passe por provas e por expiações. Agora, passar pelas provas e pelas expiações com resignação é o que é o grande mérito de todos nós, se a gente conseguir, né? Por quê? Passar reclamando é o que a maioria das pessoas fazem. Quando passa por algum problema, você vai estar reclamando. Nossa, mais isso, mais aquilo. Mas sofrer com resignação é o mérito da nossa evolução espiritual, não é? Ah, sim, né? Com certeza a gente está buscando isso, né? E aí a gente perde toda a paciência. Ele vai falar aqui do casamento, e nós que já temos muito tempo de casados, né? Eu vou fazer 33, você também deve ter aí um bom tempo aí junto. Mais ou menos, um pouquinho menos que o seu. Você não vai perder a conta aí que a tua mulher te pega, hein? Aliás, tem uma coisa, é o seguinte, né? Aproveitando só um parêntese, diz que o marido chegou para a esposa e falou assim: amor, qual que é a senha do nosso cartão de crédito, né? Ela falou assim: nosso aniversário de casamento. Ferrou. Aí ele vai ter que buscar na certidão de casamento. Mas, né, a gente acha que quando você vai morar com uma pessoa, você vai se juntar a alguém, você acha que tudo vai resolver. Todos os seus problemas que você tinha lá na sua casa, né, com o pai, enfim, com a mãe. Nossa, agora eu sou casada, eu vou fazer da minha vida, vai ser maravilhoso. Gente, pura ilusão. Não é assim. Nós vamos viver, são duas individualidades que vêm de mundos distintos, diferentes, e que vão ter que ter paciência ali com as diferenças. E criações então, diferentes também. Totalmente. Criações diferentes. E vocês vejam que mesmo uma realidade muito própria, os gêmeos univitelinos, né, que são aqueles, né, formados ali do mesmo momento, eles têm vidas, pensamentos, atitudes, são seres distintos. Então, não dá para você achar que você vai conviver com uma pessoa e aí você vai falar assim: eu vou conviver com esta pessoa, vou modificá-la. Engano seu. Ninguém modifica ninguém. A realidade, a Sônia dizendo, eu era feliz e não sabia. Mas se não souber, como é que você vai poder, né? Eu tô rindo do que ela falou aqui. Eu falei, eu era feliz e não sabia. É bem isso mesmo, Sônia. Tem um ditado que fala assim, né? Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Não é? Se você não passa pela experiência, você não consegue avaliar. E não significa necessariamente que você, não passando por aquela determinada situação, você não se depare com situações parecidas em outras questões. Porque, às vezes, nem todas as pessoas que, vamos supor, de um relacionamento, são algozes do passado, você foi vítima de alguma circunstância. Não. Às vezes, você está convivendo com uma determinada pessoa e você vai passar por uma situação inerente àquilo que você tinha que passar, se estivesse com aquela pessoa ou com uma outra. Quantas e quantas pessoas não terminam um relacionamento e vão conviver com uma outra pessoa e exatamente passa pela mesma situação? Porque ela tem que resolver aquele problema, seja no campo profissional, seja no campo familiar,
seja nas relações interpessoais. Pois é, né? Você trouxe aí essa questão também que é muito interessante, que a gente acha que o filho, ou o marido, ou a esposa, são sempre resgates. Gente, nem sempre. Às vezes a gente está naquele compromisso para que a gente se transforme, né? Para que a gente melhore. Tanto eu, quanto a Aloísio, quanto vocês, nós temos os nossos problemas familiares, né? Nossos problemas da nossa vida. Mas nós, conhecedores de que lemos a doutrina, a gente não pode colocar culpa só na espiritualidade. Ai, porque, ou então, a minha família deve ter feito alguma coisa. Não, não é assim, né? Então, a doutrina espírita, ele fala aqui que ela tem a propriedade de elucidar. Ela vem mostrar para nós os nossos enigmas, aquilo que a gente está precisando ajustar. Então, ele fala assim, elucidar os enigmas do ser, do destino, das nossas dores. A gente precisa se conscientizar, né, de que essas dores e essas aflições, elas têm uma razão inteligente. Eu falo que nesta existência, todos os momentos de dor que eu passei me fizeram crescer, fizeram com que eu visse aquilo depois que passou de um jeito diferente, né? Então, eu era uma pessoa muito impaciente, né? Queria as coisas muito na hora, e não é porque eu fui mimada, viu? Eu sou mais velha, não fui a mimada, o mimado é o terceiro, não, nunca é o primeiro, né? É sempre o caçula que é o mimado. Então, assim, a gente foi trabalhar muito cedo, né? As coisas eram diferentes. Então, a gente precisava observar o que fazia aquela impaciência, o que doía na gente naquele momento. Então, parar de culpar outras vidas, parar de ficar culpando aquilo que está à nossa volta e olhar para dentro de si. E mais uma coisa, gente, a dor não vem de Deus. Aquela pessoa que fala assim, ai, por que Deus fez isso comigo? Porque Deus... Não, a dor não vem de Deus. Palavra do Jerônimo. A dor é criação do homem pelo mau uso do livre-arbítrio desde os primórdios da razão. Eu até grifei essa frase aqui para destacar, porque a gente adora pôr a culpa. O Aloísio é culpado porque... Pronto, a Elaine é culpada. Não, essa dor que eu sinto é culpa do outro. Olha só o que eu fiz ontem. Eu não sei se o Menato falou que ia assistir, mas eu vou falar. Ele estava assistindo, agora não sei se está aí ainda. Ele estava? No começo estava, antes de você até. Deve estar. Ele fica um olho na televisão, um olho no celular. Presta atenção que você vai falar, que depois ele vai te cobrar, hein? Nossa, vai falar, você fica dedurando. Mas eu estava com uma dor ontem, aqui nessa parte aqui do meu ombro, muito grande. E a dor estava assim, sabe, refletindo, irradiando para a cabeça, vinha assim na frente uma dor. Não dei mau jeito, mas eu não sei o que aconteceu aqui, se eu virei muito brusco, sei lá. Mas não era torcicolo, era dessa parte aqui. E aí eu falei para ele, você passa pomada? Porque você vem nas costas e esfrega, né? Ah, eu passo. Então eu fui pegar lá o gel lá e ele deitou, o gato pulou no colo dele, o cachorro pulou no colo, e eu lá, esperando. Virei a pomada, super impaciente. Virei a pomada na mão e comecei, né? Aí eu virei. Deixa, o dia que você sentir dor, eu também não vou passar pomada em você. Ai, gente, olha, como é que uma pessoa vai falar de paciência se não tem nenhuma? Ai, mas é exatamente isso, né? Exatamente, aí que está. A gente só fala, se observa no outro, você reparou que quando você observa o defeito de alguém, é que aquilo está refletindo de você? Porque quando você já atingiu um estágio que aquilo não mais te incomoda, você já superou aquilo. Quando
você critica determinado comportamento, atitude de determinada pessoa, duas razões existem. Ou que você está vendo se refletir naquela pessoa, naquela atitude, ou a pessoa já adquiriu um determinado estágio profissional, financeiro, emocional, sei lá o que for, que você gostaria e que você não conseguiu chegar ainda. Pois é, eu estou lendo aqui que a Clara escreveu. Quando ela fazia a transcrição, ficava rindo e lembrando da gente, Aloysio. Por causa da paciência. Ah, totalmente, né? Então, você vê como que coisas pequenas tiram a nossa paciência. Como a gente está impaciente com coisa básica. Aí ele, na hora, levantou. Não, não, tá aqui. Eu falei, agora não precisa. Pode deixar que eu continuo. Não, daqui, deixa que eu passo. Aí veio, esfregou, né? Espirrou o Dorflex. Então, olha, gente, é coisa básica. A gente não está falando de impaciências grandes, a gente está falando da impaciência do dia a dia. Aquela que a gente tem que buscar, né? Sabe, Luiz, tem uma frase aqui dele também, e a Clara vai lembrar, que ele fala que a felicidade perfeita, um pouquinho para baixo aí do que a gente está lendo, a felicidade perfeita ainda não pode ser encontrada neste mundo, a não ser que nós a buscamos na prática do bem, desinteressada do bem. Por isso Emmanuel é peremptório em afirmar que a felicidade é troca e amor é fusão. Eu achei lindo isso. A felicidade é troca e amor é fusão. Não é lindo? Sim, com certeza, porque realmente, olha só, para você ser feliz, né, fazendo a felicidade do próximo, como é legal, como é bom você conseguir ficar feliz pela felicidade do outro. Sim. E a gente está um pouco tanto distante desse estágio evolutivo que eu falo, né? Porque a gente sempre almeja a felicidade do outro. A gente sempre almeja o sucesso do outro. É difícil para a gente ser feliz quando alguém esteja bem, esteja feliz. A gente sempre fica almejando, sempre desejando aquilo que nem sempre é bom para nós. Devemos buscar, eu acho que a gente deveria começar a trabalhar nas conquistas, não mais materiais, pois as conquistas materiais, como a gente sempre fala, vão ficar todas aqui. Seja propriedades, títulos. Vamos lutar para conquistar os títulos da paciência, da sabedoria, da calma, da vigilância, da oração, e tantas virtudes que a gente ainda é pobre dessas virtudes. Então a gente vai chegar no plano espiritual, né, um maltrapilho, assim, um verdadeiro mendigo do ponto de vista espiritual. Porque a gente está tendo olhos, né, e está focando naquilo que não vai acrescentar, né, que a gente vai deixar. Então, o que a gente quer, né? E essa frase que ele traz aqui é justamente isso. É quando você compreende que você vai alcançar a felicidade no momento que você fizer essa troca de palavras, essa troca de carinho, essa troca de afeto. E amor é isso. Amor são pessoas que estão no mesmo objetivo, fazendo algo, e aquilo se funde, aquilo é alegria, aquilo ali todo mundo se sente feliz, né? Então, gente, é buscar trabalhar constantemente essas questões. Aí ele fala assim, né, que nós somos uma página em branco, todos nós. E eu falo, sabe, Aloysio, que não só quando a gente nasce, né? Ele pega essa frase aqui do Emmanuel e coloca na palestra. Eu acho que nós temos a oportunidade de ser uma folha em branco, todos os dias quando nós levantamos. Aquilo que você escreveu ontem ficou, mas você tem amanhã cedo uma nova oportunidade, né? Faça diferente. Mude os pensamentos, mude as palavras, mude suas atitudes. A gente tem todo dia essa oportunidade.
Não adianta a gente ficar blasfemando contra a vida, contra as coisas que estão acontecendo. Não vai mudar. Se você não mudar. Eu tô rindo. A Dani, Estou achando graça aqui. A Sônia falando, eu já sou paciente e meu filho e marido são impacientes. A Dani dizendo, por aqui a paciência com o marido é a mais desafiadora. 24 anos e continuando batalhando. Olha, eu vou lembrar de uma frase, de certa vez aconteceu, é uma história que uma pessoa, já que vocês estão falando dos maridos, né? Uma mulher vivia toda vez que ela ia lá no grupo espírita da prece ou no comunhão espírita cristã, não sei exatamente qual dos centros, ela ia lá para o Chico e reclamava, ai Chico, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu marido. E o Chico, minha irmã, tenha tolerância, tolere, não sei o quê. E cada vez que ela ia, ela reclamava, e o Chico sempre dando a mesma lição. Um dia ela chegou toda alegre, feliz, saltitante, Chico, cumpri a minha missão. O que aconteceu, minha irmã? Meu marido desencarnou, pronto, cumpri a minha missão. Tolerei durante tantos anos, agora estou livre. Aí o Chico, muito calmamente, fala, então, irmã, nesse período todo de convivência, você aprendeu a tolerar. Agora você vai voltar com ele para aprender a amar. Imagina a frustração dela, né, coitada? Ah, meu Deus! Ô, Sônia, 29 anos tentando fazer o marido mudar. Ninguém muda ninguém. A gente tem que mudar, sabe? Que eu falo assim, não adianta a gente querer que o outro mude. Nós devemos modificar para que a nossa reação, a nossa ação, traga reações diferentes no outro. Veja como é importante. Ninguém muda ninguém. Aquilo que a gente falou assim, olha, a pessoa, você começa a namorar uma pessoa, aí você chega em um determinado momento e você fala assim, não, depois quando eu casar, quando a gente conviver, eu vou mudá-la. Não muda, porque aqueles pequenos defeitos, eles ampliam. Então, quem tem que mudar somos nós. Não adianta eu querer que o planeta regenere se eu não me regenero. Não adianta eu querer a transformação da Terra se eu não me transformo como ser humano. Então é muito fácil, né? Como a Débora está dizendo, a mudança começa em nós. A Dani não me desanima. Ai, meu Deus. Você consegue, Dani. Outra coisa aqui é que o fardo que a gente carrega, ele é proporcional ao nosso ombro, né? Deus não ia dar fardo maior e pesado se a gente não conseguisse. Então, gente, fique tranquila. A Leninha aqui, a Leninha. O filho que dá mais trabalho para ela é o filho da sogra dela. Gostei, Leninha, muito bom. Misericórdia, Aí você fala assim, em comparação, você fala assim, eu amo a sogra da minha esposa. Não é? Pois é. Mas, a gente tem que, nessas questões todas de paciência, né, que é um trabalho realmente constante, nós vamos estar entrando no mundo, né, nós estamos no mundo convulsionado e triste. Né? O mundo, há 30 e poucos anos atrás, 40 anos, já estava assim e o mundo ainda continua, gente. Então, ele pede... Olha o que ele coloca aqui, ó. Né? Olha o que ele coloca para nós com muita propriedade. O que seria da humanidade se Deus perdesse a paciência com os homens? Ingratos, rebeldes, materialistas, endurecidos, fazem proliferar as guerras de extermínio, negam a existência do Criador e, não obstante, Deus lhes permite gozar do sol de todas as manhãs, das estrelas de todas as noites, das belezas naturais, do ar puro que respiram, do afeto de mãe, do afeto de pai, do afeto de esposa, de filhos e de amigos. Olha só. Quanta coisa boa, né? E a gente fica aí perdendo paciência, esquecendo dessas coisas tão maravilhosas que fazem parte da nossa vida, né? Do dia a dia. Eu acho que com o tempo a gente vai abrindo a nossa consciência e a gente vai percebendo que fazendo parte desse mundo que está doente, né? Esse mundo que está passando por um processo complicado dessa transformação energética, nós estamos aqui e as nossas energias podem fazer a diferença.
se a gente buscar fazer a nossa parte. Ô, Sônia, essa convivência com pessoa tóxica não é só você, é todo mundo. A gente está num estado tóxico, planetário, que é geral. É o vizinho, é o amigo. Existem pessoas que só reclamam, só falam coisas negativas, inclusive na casa espírita. Não pensa que não. Você tem ali os confrades que teclam assuntos negativos, coisas de culpando espírito, sabe? Umas conversas. Aí você fala, puxa, é uma toxicidade que está acontecendo dentro da casa que a gente frequenta. Então, nos pede e nos requer a paciência, nos requer essa conduta diferenciada. Então, eu acho que a gente precisa trazer para nós. Ô, seu Ari, boa noite, dorme com Deus. Pode, Ô, Elaine, eu queria que se você pudesse contar a história de João Martins, que ele conta para nós. Peraí, eu gosto. Que vocês sabem que o Jerônimo conviveu durante 30 anos, né, ele tinha um casamento no civil com a doutrina espírita e no religioso com a dor. E ficou durante 30 anos preso a uma cama ortopédica, paralítico, tetraplégico, sem movimentar, sem enxergar, só tinha o raciocínio e a voz, e a audição, né, no caso. E aí surgiu uma situação que ele foi para Goiânia, né? Você conta essa história para nós, mais ou menos? Estou achando aqui porque eu quero seguir, porque eu não gosto de perder palavras. Você falou do sol. Está na 6 para 7. Final das 6, começo das 7. Isso, ele foi para Goiânia, né? E lá, quando ele estava na cidade, após o programa que ele estava assistindo, uma senhora telefonou, né, para os estúdios de TV e queria falar com ele, né? Ele estava lá todo participando e aí e essa pessoa foi ao nosso encontro, né? Foi ao encontro dele. Aí ele fala assim, ó, entre aqueles que pediam tanta coisa, ela também veio pedir. Parece conhecido, né? Parece igual a gente que pede. E aí ela fala assim, irmão querido, ouvi a sua mensagem de esperança e fé, no conteúdo do Espiritismo. Gente, o Jerônimo fez muitas palestras. E ele fazia para as rádios, né? Na época as pessoas ouviam muita rádio, muita TV. Então, ela estava ouvindo a mensagem que ele estava trazendo, né? De esperança e fé, no conteúdo evangélico, e vai pedir ajuda para ele. E aí, ó, nós sabemos que a vida, né, nos fazem tantos pedidos, pedido para vender a fazenda, a gente é constantemente colocado por essas questões. Pede para tomar a esposa, né, o pedido para tomar a esposa do esposo, olha só, voltando aí de novo, hein? Para ganhar na loteria, para tirar o vizinho da casa, você não gosta daquele vizinho, você pede para o vizinho sair dali. Quer dizer, olha as coisas que nós pedimos. E aí, ela vai falar que ela tem um irmão e, prestem bem atenção, eu tenho um irmão que está na cama há 50 anos. Ele é paralítico, cego, surdo, mudo, emite sons guturais, né, faz barulhos, e ela não sabe como medicá-lo, porque tudo dói. E eu fico perdida, embaraçada. Há meio século, João Martins vive num corpo enclausurado, hermeticamente fechado para o mundo exterior. O que ele vai pensar? Nossa, o que será que ela vai pedir, né? Porque eu tô na cama também. Eu também tô desse jeito. E ela fala, e ele fala, né? Meu Deus, ainda me resta a audição e a voz. Porque ele ainda tinha voz. E o João Martins não tinha mais nada, estava na cama. E ele ficou pensando, puxa, eu posso pedir um comprimido, eu peço para as pessoas virarem meu travesseiro. Ele cantava, né? Ele pode falar se o café está quente, e aquela pessoa nada. Então, ele estava pensando ali naquela situação do João Martins, né? Que dó
não é dó é eu que estou falando, tá, gente? E ele pensa ali no João Martins, e ele pensa consigo mesmo. Que grande lição a vida me reservou. João Martins, 50 anos numa cama, cego, surdo, mudo e paralítico. O que o Jerônimo traz, né, gente, nessa mensagem? É ele se ver na mesma condição do João Martins, mas ele ainda era mais feliz que o João Martins. Ele falava, ele conseguia cantar, né? Ele Ele ouvia. dava comandos, ele ouvia, né? Ele dava comandos. Gente, me dá um café. Oh, o café tá quente. Oh, me dá uma água. Exordiu, né? Me dá remédio, né? O tanto que ele pedia lá daquele remédio para tirar dor. Ele tinha isso. E o João não. Então, vocês observam que mesmo na tragédia, né, daquela dor, ele tirou algo de bom. Ele tinha algo de bom para passar, né, Aloísio? Com certeza. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu a tirar da dor um momento de alegria. É. Felicidade. Ele fica feliz, né, por ele poder falar, por ele poder ouvir, conversar com as pessoas, né, com os amigos. Então, é tirar dos problemas aquilo de melhor que a gente pode fazer no E momento. olhar, né, a vida, que ele coloca assim, olhar a vida pelo retrovisor também, pra gente, a gente fala, antigamente você podia falar assim, olha um pouco para trás, hoje você não precisa nem olhar para trás. Só olhar para o lado, você já está vendo quão feliz nós somos, quanto temos a agradecer. Porque antigamente, né, a gente, parece que os problemas ficavam muito distantes da gente. Hoje não, hoje chegam ao nosso lado. Então, quando a gente se depara com algum irmão, com alguma irmã, passando por uma dificuldade muito, mas muito maior do que as nossas, a gente tem que mais agradecer. E trazer, né, fazer da paciência, das nossas dores, das nossas dificuldades, a ciência da paz. Pois se custa a sua paz, é caro demais, né? Olha, Dora, você tem razão. Tinha bastante louça agora que eu faço a janta para o Menato levar, né? Aí ele falou assim, nossa, como juntou panela. E eu lá lavando, antes de vir aqui para a live, a gente estava dando comida para os bichos e lavando. Eu falei, nossa, que eu tirei, né? Coloquei nas vasilhinhas e tal. E você trouxe isso, é muito importante. Eu não estava reclamando de lavar, não, viu? Aliás, eu gosto de lavar para que amanhã cedo esteja tudo limpinho para eu fazer o meu café. Mas as pessoas, elas têm o hábito mesmo. Quanta louça! Eu tenho que lavar tudo isso, esse monte de panela, esse monte de prato. Mas não sabe que aquilo ali é que fez com que você comesse o alimento, né? Quentinho, gostoso. Então, E agradecer, né, toda a cadeia alimentar que fez desde do plantio até que o alimento chegasse à tua mesa, né? Toda essa cadeia de pessoas que trabalharam, que proporcionaram que a gente pudesse se alimentar. Elaine, conta a história do mendigo também pra gente. O Jerônimo contou várias histórias. Aqueles que quiserem ouvir o Jerônimo, inclusive cantando, no final dessa palestra, ele canta. E antes dessa palestra, só fazer um adendo, Elaine, que foi transcrito, foi gravado também, uma orientação que o Jerônimo passou a pedido do Roberto Carioca, aqui de Araraquara, para amigos do Rio de Janeiro. Era a orientação que o Roberto tinha pedido para um casal de amigos do Rio de Janeiro. Está antes dessa palestra. Então, para as pessoas, às vezes, esse conselho que o Jerônimo passou para esse casal, de repente serve para todos nós, né? Mas, Elaine, conta para a gente, então, essa história do mendigo. Olha, só antes do mendigo aqui, tem uma também, que é a história, né, de um casamento. Porque a gente está falando de marido, né, gente? E a gente reclama dos nossos, né? Mas ela vai falar que assim que ela casou, após a lua de mel, começou as dores na vida dela. Começou uma procissão de amargura. Durante 20 anos, ela apanhou desse marido, como se ele fosse assim um animal mesmo, irracional. Ele vinha e batia muito. Ele não mais a chamava pelo nome. Olha só. Tanto que ela pensa em se matar. Aí ela vai se vestir de mendiga. Ela coloca
uma trouxa de roupa suja na cabeça, se disfarça, né, o quanto ela pode, e ela vai falar com o Chico. Olha só, ela vai de mendiga, põe sabe aquelas trouxas de roupa, e ela chega perto do Chico sem ser vista, sem que ninguém a reconhecesse. E ela conta ao Chico aquilo que passava com ela. E aí o Chico vai falar para ela: minha filha, o seu atual esposo é reencarnação do seu próprio obsessor. Se você puder, suporta um pouco mais, a sua vitória não está longe. Se você puder. 4 meses depois, o meu marido, que é médico, né? Olha só, gente, o marido dela era médico, por isso que ela foi disfarçada. Tá entendendo a história aqui? Ele deixou o consultório e surpreendeu num café. Ele saiu do consultório e chegou lá na hora do café. Trouxe buquê de flores, chamou ela pelo nome, né? E quando ela ouve o nome na boca dele, ela tem um delírio e ela desmaia. Porque ela estava já tão habituada a ser tratada má, com muitas maldades, que aquele momento para ela foi, meu Deus, foi diferente. Daí ela fala assim: não sei o que aconteceu comigo. Algo estranho, ele vai contar para ela, né? Passou comigo em meu consultório. E ele, quando vê, ela estava nos braços dele. E aí ele fala: se você quiser, né? Ela fala para ele: se você quiser, né? Se ela quiser seguir, vai, segue o espiritismo de Chico Xavier. E eu também vou. Então, 4 meses depois, ela se liberta da obsessão. Olha que lindo. Depois de 20 anos, ela descobre tudo isso e depois que passou tudo, ela conta que hoje, né, ele é médico curador do Centro Espírita Batuíra de Uberaba. Eu não quero dizer que sou a esposa número 1 da felicidade, se existir o número 1, mas eu sou a número 2, estou muito feliz. Então, o Jerônimo fala, né, qual foi o remédio para isso? Paciência. A impaciência teria desviado esse homem dessa missão, desse caminho dele. Então, a gente precisa, gente, de paciência, viu, meninas e meninos? E o do mendigo, né? É aquele, né? Aquele mendigo saíra pela manhã, pedindo de porta em porta, e ele estava sendo testado pela paciência. Ninguém lhe dera um pedaço de pão, uma magra moeda, qualquer coisa, né? E aí, quando ele vai passando pelo rio, ele vê uma cédula de 1.000 cruzeiros no chão. Vamos chutar isso a uns 10 reais? Eu não lembro quanto que vale, mas vamos, sei lá. E aí ele tenta pegar aquela moedinha, aquela nota, a nota, né, aquela cédula, e ele verifica que só é a metade da nota. Ai, que frustração, você achar 100 reais e você acha só a metade da nota? Aí ele fica mais revoltado, ele fica bravo, ele fala que o destino está acabando com a vida dele, ele pega a nota, assim, aperta aquela metade, né? Amarrota aquilo ali na mão e atira aquela nota na água. Deixa embora, vai na correnteza da água. Quando ele dá mais 6 passos, o que ele acha? A outra metade. E aí pronto. Aí ele acha a outra metade. Então, o Valério, né, que era o nome, por conta ali de 2 minutinhos, se ele tivesse olhado, andado um pouquinho, ele teria colado aí e teria ficado com os 1.000 cruzeiros e teria comprado aquilo que ele precisava. Ele fez isso porque ele estava impaciente. Então, exatamente, não teve a paciência de esperar 6 passos, né, e às vezes a gente, né, perde a oportunidade por ser impaciente, não aguarda o momento certo. A gente quer que a coisa aconteça na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não sabemos, né, orar o Pai Nosso. É isso. Que seja feita a vontade do Pai, né, não a nossa. Amém, não a nossa, né?
Elaine, olha, nós estamos quase com 1 hora de live, né? Eu agradeço imensamente a tua contribuição aqui nesse projeto. Nós temos mais 4 encontros ainda, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí nós vamos finalizar esse projeto das palestras e começarmos o projeto novo no ano que vem. E eu agradeço imensamente. Eu gostaria de passar a palavra a você para as considerações finais e também pedir para que você fizesse a prece de encerramento para a gente. Muito bem. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que a gente tem que falar desses assuntos sempre. Se você quiser ler, né, vá no capítulo 9, no item 7, leia lá a paciência na íntegra, o que os espíritos estão orientando a respeito do assunto. E pensa, né, um minutinho ali, toda hora que você for ter aquele ímpeto de impaciência, para um pouquinho, reflete se aquilo não vai te trazer, né, um desajuste emocional muito grande, se complicando mais ainda. Então, vamos refletir, né, nesse nosso bate-papo, aqui nessa nossa conversa, né, nas nossas risadas que nós demos, e pedir muito a Deus, a espiritualidade, que a gente consiga trabalhar essa paciência, né? Os espíritos falam que quando a gente quer mudar, a gente tem que pedir, tem que conversar, tem que ter boa vontade da nossa parte para que a gente consiga aquilo que a gente tanto deseja. Eu agradeço, né, vocês todos que estiveram aqui com a gente. Victor, um grande beijo aí no teu coração, todas as meninas, nas nossas brincadeiras. Aloísio, te agradeço muito a oportunidade e vamos então encerrando esse momento, fazendo a nossa prece, agradecidos a Deus, agradecidos aos nossos mentores que nos inspiraram, agradecendo a Jerônimo, uma palestra tão linda, tão oportuna, tão atual, e que a gente busque nesses dias tão conturbados, trabalhar a paciência no nosso coração, no nosso dia a dia, e que essa paciência irradie para as pessoas que estão necessitando, que outras pessoas possam também assistir a nossa conversa e reflitam naquilo que pode ser transformado, desde que nós tenhamos o desejo, a coragem e a confiança em fazer. Cabe a nós essa transformação. Obrigada, mestre querido. Obrigada ao nosso anfitrião, Aloísio, sempre com esse trabalho maravilhoso, seja ele envolvido em muita luz, em muita saúde, e que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa, que essa nossa noite agora seja de muita paz e que o nosso repouso seja um convite ao trabalho junto à espiritualidade. Muito obrigada, sim. Que assim seja. Que assim seja. Elaine, mais uma vez, obrigado. Eu vou marcar você como colaboradora de forma que a live também fique salva no seu perfil. É só você aceitar, ela fica salva lá. Tá, João. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, 22 horas, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Tchau, Elaine. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite.